Vocês estavam com saudade de um resuminho de slime, né, minha gente? Pois eu posso muito bem dizer aqui que agora os resumos estão de volta para nós. Porém, com uma notícia infelizmente ruim. A frequência dos resumos agora vai diminuir bastante, cara. Eu não posso dizer o quanto que vai diminuir, mas que vai diminuir muito. Por favor, sempre que sair um novo resumo, não me perguntem que dia que vai sair o próximo, cara. Porque eu nunca vou ter uma data certa. Quando tiver uma data certa, eu vou avisar, certo? Por favor, não fiquem me enchendo de comentário de quando vai sair o próximo resumo. Eu vou avisar, cara, certo? Mas já sem muita enrolação, porque esse vídeo tá realmente gigante, hoje eu trago pra vocês o resumo do volume 14 da Light Novel de Tensei Shitara Slime da Taken. Então, vamos nessa que os resumos estão de volta. Após conseguir trazer todos os 700 mil soldados de volta à vida e Rimuru conseguir mais de 940 mil almas, foi decidido que iria ter uma festa para poder comemorar a primeira vitória. Sim, no meio de uma guerra começou a ter uma festa. Bem, segundo os cálculos do Rafael, iria demorar cerca de 3 dias para o outro exército chegar. Então, acho que pode ser considerado uma justificativa. E nessa festa, teve vários convidados estrangeiros, como por exemplo, 2 subordinados da Frei, para poder atualizá-los da situação da guerra. Essa festa não só estava sendo feita para festejar, como também ela seria feita para poder despertar alguns subordinados do Rimuru como Lordes Demônios verdadeiros, e também recompensar alguns que estiveram nessa guerra. Após a festa começar, o Rimuru, que estava na sua forma de slime, chamou o Benimaru para poder despertá-lo como Lorde Demônio, e ao saber disso, o Benimaru ficou bastante surpreso e discutiu um pouco com o Rimuru sobre isso, mas logo ele aceitou de bom grado ser despertado. E após aceitar o despertar, o Rimuru então concedeu a ele o título de Lorde das Chamas, e assim deu a ele as 100 mil almas, mas por incrível que pareça, nada aconteceu. E logo Benimaru começou a explicar dizendo que parece ter uma condição, dizendo que ele ouviu a voz do mundo, o avisando de que quando ele evoluísse de um Kijin para um semideus, ele não poderia ter mais filhos. E ele ainda diz que tem uma queda pela identidade do grande clã Ogro, dizendo que caso ele não tivesse filhos, ele não poderia cumprir o seu papel como patriarca. A tradução ela ficou bem confusa nessa parte, não fica muito claro se ele rejeitou a evolução para poder ter filhos ou se ele precisa ter filhos para poder assim despertar, mas logo nos volumes seguintes, o que deixa entender é que sim, ele precisa ter filhos para despertar, então já tá justificativa. Então, vendo que a evolução deu errado e não querendo que o público descobrisse, o Rimuru então aumentou o volume e começou a gritar dizendo que como recompensa o Benimaru queria permissão para se casar. Então ele logo perguntou com quem seria, deixando o Benimaru muito chocado e perdido com a situação. E depois de ouvir isso, Momiji e Albis logo entraram no meio da conversa, dizendo que como recompensa por ajudar na batalha, elas queriam se tornar esposas de Benimaru. Acontece que essas duas brigaram tanto pelo cargo de esposa que no final elas decidiram se ajudar. E assim foi decidido que as duas seriam as esposas. Bem, essa parte comeu uma bela quantidade de páginas, mas no final o Benimaru apenas aceitou as duas como as suas esposas e no final ele acabou ficando vermelho e estendeu os braços para pegar Momiji e Albis. Assim, o Benimaru ainda não despertou, mas agora tinha duas esposas, tendo apenas o título de Lorde das Chamas. E após esse triângulo amoroso ter sido feito, Rimuru logo começou a nomear outros dos seus subordinados como Lordes Demônios. E só para avisar que além de, claro, cada subordinado despertasse e ganhasse um level up, os subordinados do despertado também ganhariam bênçãos, ou seja, não apenas o despertado iria evoluir. E outra coisa também que é preciso falar é que alguns subordinados quando foram despertados, assim como o Rimuru, sentiram um sono pesado, mas outros não sentiram, o que deixa um pouco estranho, mas não é nada muito importante. Bem, no máximo 12 subordinados ganharam títulos de Lordes, mas apenas 8 despertaram como Lordes Demônios verdadeiros. Os subordinados que não foram despertados foram Benimaru, por causa dos filhos, Testarossa, Última e Carreira. E o motivo das 3 não serem despertadas é para o Rimuru primeiro querer ver como o Diablo iria evoluir, já que seria meio preocupante 4 demônios primordiais se tornarem Lorde Demônios, claro, e também por não ter almas o suficiente. Assim, cada um recebeu um título: Benimaru, o Lorde das Chamas; Ranga, o Lorde das Estrelas; Geld, o Lorde da Barreira; Gabiru, o Lorde Dragão; Kumara, a Lorde Quimérica; Zegon, o Lorde da Névoa; Testarossa, a Lorde Assassina; Carreira, a Lorde da Ameaça; Última,
a Lorde da Dor, Adalman, o Lorde Guerrena, Xion, a Lorde da Guerra e finalmente Diablo, o Lorde Demônio. Também teve outros subordinados que receberam as suas recompensas, como Hakurou receber uma nova faca, Albert receber equipamentos que era do grau mítico, Apito poder ter a alma dos seus subordinados mortos dentro dela mesma, e por último, o dragão necromante de Adalman receber um nome. E para não ter problema com o nível excessivo de magículas serem drenadas, foi usado 5.000 almas restantes para nomear o dragão. Rimuru decidiu nomear, ou melhor, nomeá-la de Wenchi. Quando Wenchi foi nomeada, ela deixou a sua forma de dragão e se tornou uma pequena garota com um vestido e com uma foice gigante com ela. Não só Wenchi, como Rimuru também deu as outras 20.000 almas para Ramires poder nomear os 4 reis dragões do labirinto. E por fim, o festival então terminou, com o nascimento dos 12 patronos de Rimuru. Indo até o 70º andar, o Rimuru conversou um pouco com uns 700.000 soldados do Império, onde os soldados dizem que eles querem começar a morar em Tempeste, pois segundo eles, mesmo se eles voltassem para o Império, eles apenas seriam mortos pelo Imperador. E ao ouvir aquilo, o Rimuru ficou um pouco enjoado com essa ação que o Imperador teria, mas ele decidiu aceitá-los como cidadãos. Mas, depois de aceitá-los, ele chamou alguns soldados do Império para conseguir algumas informações. Ele conseguiu algumas informações do Império, como os dígitos dos soldados, que era o que demonstrava a força deles. Mas, as informações mais importantes que ele conseguiu foi que o verdadeiro objetivo do Imperador Rudra de mandar mais de 940.000 soldados para a guerra não foi por acreditar que venceria, mas sim para poder conseguir recolher pedaços de pessoas despertadas, para assim juntar apenas os mais fortes e aumentar a força do seu exército. Não só isso, como ele também, graças à ajuda de Testarossa, conseguiu chegar à conclusão de que o tal marechal que fica ao lado do Imperador seria na verdade o dragão verdadeiro Velgrind, o dragão chamuscado. Mas, durante a conversa, o Rimuru já disse que não queria envolver Veldora no meio de suas lutas, e também não queria que ele enfrentasse a sua própria irmã, o que infelizmente dificultava muito mais a luta, só para a infelicidade de todos ali. O Diablo entra na conversa dizendo que esse assunto teria algo a ver com o Guy, então ele diz que acabou o chamando e de que ele estaria chegando. E após ouvir aquilo, o Rimuru ficou com um pouco de raiva, mas ele logo se acalmou, porque agora o bicho realmente ia pegar de vez. Chegando no lugar onde estava Guy, o olhando com uma expressão de desagrado, foi possível ver que, além das 2 empregadas de sempre, havia mais uma garota com ele, que era Velzado, o dragão de gelo branco, que logo entrou no assunto sobre o seu irmão estar sendo cuidado, mas logo todos foram para o assunto principal. Depois de algumas perguntas sobre Velgrind, Guy começa a explicar que mais de 2.000 anos atrás ele fez uma aposta com Rudra, dizendo que ele se apegava às ideias ultrajantes demais para serem verdade. E essa aposta era até que bem simples. Basicamente, Guy e Rudra não podiam lutar abertamente, mas usar as peças em suas respectivas mãos para decidir o vencedor. Só que o problema nesse jogo é que não foi decidido quais são as condições de ganhar o jogo. E depois de terem perguntado isso, Guy logo foi para trás de Rimuru e então colocou as suas mãos sobre o ombro dele, dizendo para Rimuru derrotar o exército de Rudra e assim o fazê-lo ganhar. E quando Rimuru tentava recusar, ele aumentava a força nas suas mãos sobre o ombro dele. Então, com a ameaça dada, o Rimuru infelizmente teve que aceitar ser usado como um peão. Mas então, depois da ameaça, Rimuru decidiu que iria ir até o Império para conseguir entrar em contato com Yuki para discutir como lidar com o Imperador Rudra, o que fez Guy ouvir aquilo e finalmente iria embora. E para sua surpresa, Guy logo perguntou por que seus subordinados tinham evoluído para Lordes Demônios verdadeiros. Então, depois de explicar tudo como ocorreu os despertares, Guy ficou muito interessado nisso e pediu então para o Rimuru também evoluir as suas subordinadas Urain e Misery. E sim, isso era possível segundo Rafael, mas ele logo diz que não tinha almas o suficiente para isso. E ele então iria pedir para o Guy 200.000 almas para despertar. Só que então, nos seus pensamentos, Rafael interrompeu,
dizendo que a quantidade necessária seria 500 mil almas, praticamente meio milhão. Mas o que Guy e nem mesmo Rimuru sabiam era que o Rafael acabou mentindo sobre a quantidade de almas. O plano do Rafael era que o Guy desse mais almas do que o necessário para apenas usar 200 mil delas para poder despertar suas subordinadas. Mas em troca, com as 300 mil restantes, seria possível despertar o resto dos subordinados que não despertaram, que no caso seria Testarossa, Careira e Última. Basicamente, o Rafael conseguiu driblar o Guy. Bem, mas antes mesmo que o despertar das duas empregadas pudesse ser feito, Ramírez e Veldora acabaram aparecendo no meio do ocorrido para, como sempre, encher o saco. Mas, logo, a atitude toda energética do Veldora se transformou em medo quando ele avistou a sua irmã, Velzado, que por mais que por Velzado fosse assustadora, ela estava apenas sorrindo. Logo, ela disse que estava tendo uma conversa que iria ser bem longa. Então, ela pensou que ela e seu querido irmão poderiam conversar a sós. Durante o gigante desespero do Veldora em não ficar sozinho com a sua irmã, Velzado acaba soltando no ar o quanto no passado, para poder educar o seu irmão, ela sempre usava violência. Mas não era uma violência comum, cara. Ela já chegou a matá-lo por fazer barulho e também a selar os movimentos dele. E vendo o quão jeito de educar o seu irmão era bem agressivo, o Rimuru decidiu educadamente se intrometer no assunto, dizendo que ela estava exagerando no aprendizado do seu irmão e que, ao invés de forçá-lo a ouvi-la, seria melhor ela pegar mais leve com ele e também deixar que ele mesmo aprenda as coisas sozinho. E depois de ter recebido a lição, Velzado apenas suspirou e concordou com a cabeça. Assim, irmão e irmã foram ter uma pequena conversa. E então, depois do problema com os irmãos dragões, Rimuru logo despertou as empregadas de Guy como Lordes Demônios verdadeiros e também descobriu sobre a sacada do Rafael. E depois de todos os contratempos naquele dia, ele fez um banquete naquela noite, onde no meio da ocasião, Velzado havia finalmente voltado da sua conversa com seu querido irmão, enquanto Veldora estava invisível. Isso porque parece que os dois entraram em uma batalha no labirinto e ficaram incapazes de se mover com seus corpos escamosos. Mas no fim, tudo terminou bem. Todos voltaram para suas devidas casas, e Rimuru começou a se preparar para se encontrar com Yuki. No Império, Yuki, junto de seus seguidores que juraram lealdade a ele, decidiu finalmente começar o seu golpe de estado. Ele, junto de seus companheiros, iriam se encontrar com a Legião Híbrida para que no dia seguinte eles pudessem se encontrar com Rimuru, para assim poder acabar com o Império. Mas antes que eles pudessem entrar em ação, Danrada acabou chegando no meio da ocasião. Yuki, ao ver a chegada dele, foi perguntar sobre como estava Misha, e Danrada, sem nenhuma hesitação ou receio, apenas disse que Misha acabou sendo morta por Kondo. E ao ouvir aquela declaração repentina e triste, Yuki não fez nada, mas ele logo começou a pensar sobre toda essa situação e sobre a possível traição de Danrada. Mas enquanto Yuki estava imerso na sua mente, alguns dos seus companheiros foram tirar satisfação com Danrada, que havia perdido o respeito, mas em troca, Danrada quebrou um dos braços dos soldados e danificou as entranhas de outro com a habilidade Palma da Vida. E durante a rápida luta que acontecia na sua frente, Yuki finalmente chegou à conclusão de que Danrada na verdade poderia estar sendo controlado por alguém. Então, com o objetivo de salvar seu amigo do controle mental, Yuki apenas mandou Cagalli junto dos outros fugirem logo, e enquanto ele ficaria ali. E assim foi feito. Agora, no local, só estava Yuki e Danrada. Cagalli, deixando Yuki para trás, logo se encontrou com Tear e Footman, que se juntaram ao grupo. Mas, infelizmente, eles logo foram encurralados por Tatsuya Kondo junto de 50 soldados. E depois de encurralar o inimigo, Kondo logo começou a provocar Cagalli e os outros para que eles perdessem a paciência. E foi exatamente o que ele conseguiu. Tear e Footman, irritados, entraram em combate com Kondo, que em uma mão estava segurando uma faca para poder lutar e com uma arma na sua outra mão. Porém, ele não estava a usando, e enquanto a luta acontecia, Cagalli, usando suas habilidades, estava começando a pensar do porquê Kondo simplesmente não os matava, e fica se perguntando se ele viu alguma utilidade neles. E depois de pensar nisso, Cagalli conseguiu chegar a uma conclusão. Ela então logo gritou para Tear e Footman terem cuidado, pois ela descobriu que Kondo tinha habilidades de poder manipular as pessoas. E após essa revelação,
Kondo logo cortou os braços e pernas de Fultman, apenas deixando a sua cabeça conectada ao corpo. E ainda não satisfeito com isso, ele então decidiu tacar gasolina no incêndio. Kondo, na frente do trio, simplesmente revelou de que ele estava manipulando o Clayman esse tempo todo, revelando de que algumas das ações do Clayman não foram por pura arrogância, e sim por estar sendo manipulado. E após ouvirem isso, Cagalli, que considerava Clayman como um filho, e Fultman, que é bem sensível à raiva, explodiram. Mas infelizmente, mal sabiam eles que isso fazia parte do plano. Vendo que seus inimigos perderam o controle das emoções, Kondo então finalmente usou a sua arma na sua mão, e então puxou o gatilho atirando em Cagalli. Não houve nenhum derramamento de sangue. Isso porque a bala que continha naquela arma era uma bala especial. O nome dessa bala era Bomba de Feitiço de Dominação, uma bala ao qual recebeu uma parte dos poderes do próprio Imperador Rudra, o que possibilitava poder controlar ao qual fosse atingido pela bala. E foi isso que aconteceu. Cagalli, que foi atingida, começou a ser controlada por Kondo, mas não só Cagalli, como também quase todos os companheiros dela também estavam sob o controle dele. Voltando para o Yuki, ele estava lutando com Danrada, e então, durante a sua luta contra ele, o Yuki então conseguiu se comunicar com a mente do Danrada, assim confirmando que ele estava sendo controlado e não agindo por conta própria. E enquanto ele conversava com a mente do Danrada, ele ao mesmo tempo estava lutando contra o corpo controlado. Mas, após algumas informações trocadas, Yuki finalmente havia conseguido encontrar o núcleo que estava controlando o seu amigo, que assim como Cagalli, Danrada também acabou sendo atingido por uma bala de Kondo, o que fez com que ele fosse controlado. Então, para poder destruir a bala, Yuki usou a palma da vida em Danrada, conseguindo destruir apenas a bala e não fazendo nenhum dano físico a ele, e assim livrando Danrada do controle mental. Os dois, após terem uma rápida conversa, iriam sair daquele lugar para poder se encontrar com Rimuru. Mas, para a infelicidade dos dois, a pior coisa que poderia acontecer aconteceu. Yuki e Danrada acabaram escutando uma voz de alguém que eles não queriam ouvir. A voz dessa pessoa era de Marechal, ou melhor, de Velgrind. Mas não só Velgrind, como também o Imperador Rudra estava junto com ela. Ver aqueles dois no mesmo ambiente que ele fez Yuki sentir que ele não tinha chance de vencer. E após conversar um pouco com os dois, Rudra diz para Yuki não falar muito e apenas se tornar o seu subordinado. E depois de dizer isso, Rudra então lançou uma habilidade parecida com a dominação da ganância de Maria Bell, porém muito mais forte, e Yuki então resistiu até o fim para não ser controlado, e depois de conseguir resistir, ele acabou cuspindo saliva misturado com sangue. E então, vendo que estava sendo menosprezado, Yuki foi para cima de Rudra com a intenção de controlá-lo e fazer Velgrind de refém, com a sua mão direita liberando o poder sugador de vida, e com a sua mão esquerda contendo um poder para poder controlar Rudra. Mas, para surpresa dele, Velgrind em uma velocidade extrema apenas tirou a mão direita do Yuki do caminho. E por mais que ela tenha apenas desviado o ataque, o Yuki começou a vomitar sangue e logo deu um passo para trás, porque se ele continuasse ali, era a morte na certa. Vendo a situação patética de Yuki, Rudra decidiu se intrometer, dizendo ser o oponente de Yuki, e diz que tem uma proposta para ele. A proposta era de Rudra usar sua habilidade de controlar as pessoas em Yuki, e se ele resistisse, ele sairia vencedor e Rudra deixaria ele ir embora. E vendo uma oportunidade na sua frente, o Yuki apenas aceitou e decidiu tentar resistir ao controle. Com sua proposta aceita, Rudra então, após ouvir a confirmação, lançou a habilidade Dominação do Rei em Yuki, que logo após ser atingido, apenas caiu no chão. A vitória e a derrota pareciam claras, porém desconhecidas. E acreditando que venceu, Rudra logo ordenou a Danrada que quando Yuki acordasse, ele deveria ser cuidado. E naquele dia, o céu estava tingido de vermelho brilhante, tarde da noite. E a chuva escarlate caía incessantemente, envolvendo a noite. No dia seguinte, Rimuru começou uma reunião com cerca de 20 subordinados presentes para poderem conversar sobre a decisão sobre a batalha final. Mas, antes que ele continuasse com o assunto, ele apresentou todos a Laplace, que logo chegou no local. Laplace, após se apresentar,
começou a explicar que ele pode usar uma técnica de teletransporte para eles chegarem até o Império. Porém, o problema é que ele só pode enviar 6 pessoas, e contando com ele e Rimuru, 4 subordinados deveriam ser escolhidos. E os escolhidos acabaram sendo Benimaru, que após ter seus filhos evoluiu para um Oni Espírito das Chamas, então a sua força acabou aumentando, e já os outros 3 seriam Xion, Diablo e Testarossa, que se ofereceu para ser a guia para o Império. E com os subordinados escolhidos, eles logo foram para o próximo tópico, que seria mandar alguns soldados para ajudar Duargon com alguns soldados do Império que estavam por perto, porém sem atacar. E levando em conta que a quantidade nunca superou a qualidade, foi decidido que 100 membros dos Dragões Voadores e 300 membros da Kurenai ajudariam Duargon na luta. E claro, como ajuda para cada corpo, Ultima e Carreira de novo iriam estar juntas. E como sugestão de Gadra, que estava presente, eles deveriam fazer o guardião do 60º andar entrasse também na batalha, o que foi uma boa ideia. Assim, com tudo resolvido, tudo o que restava agora era apenas esperar o dia seguinte. Então, após o fim da reunião, todos se preparavam para o dia seguinte. Rimuru e Benimaru estavam no refeitório aproveitando a comida, enquanto falavam sobre os filhos do Benimaru e também sobre os tais impulsos sexuais. Aquele foi um momento diário, mas infelizmente aquele momento chegou a um fim abrupto. Laplace e Vesta, desesperados, chegaram no refeitório, dizendo que receberam uma comunicação em nome do Gazel, dizendo que Velgrind apareceu na frente da Legião Híbrida e também que a trupe dos palhaços foi atacada por Condor. Então, para ver a situação de Gazel, Rimuru logo usou o Argus para poder ver como estava a Legião Híbrida, mas a única coisa que ele conseguiu ver foi uma pilha de mais de 60 mil cadáveres junto de Velgrind e também Cagalha, que estavam no local. E vendo Cagalha e os corpos, Laplace não viu opção, senão ter que revelar que ele, Tyr e Footman são elfos mortos-vivos criados pela própria Cagalha, usando um feitiço proibido chamado Monstro, Morte e Abismo, que é um feitiço que, usando cadáveres como oferendas, possibilitava poder criar elfos mortos-vivos. E com aqueles 60 mil corpos em pilhas, ao que parece, o objetivo do Império seria usar esse feitiço proibido, o que, segundo Laplace, com aquela quantidade seria possível criar cerca de 10, com possivelmente eles tendo uma força mais poderosa do que Tyr e Footman. E após dizer tudo aquilo, Laplace se ajoelhou e começou a implorar a Rimuru para ele salvar a sua família e também Yuki. E vendo isso, Rimuru decidiu o ajudá-lo. Continuando com o plano original, foi decidido que Testarossa iria junto de Ultima e Carreira para atrapalhar Velgrind ao tentar se concentrar no feitiço, pois segundo Laplace, se Velgrind ajudasse Cagalha, poderia fazer com que os mortos-vivos pudessem ser criados rapidamente. Então, agora no lugar de Testarossa, Zoe iria junto para o Império. Então, com tudo decidido, os 400 soldados junto do trio dos demônios foram enviados por teletransportes para Duargon. E então, com Laplace usando o teletransporte, Rimuru junto de Benimaru, Xion, Zoe e Diablo foram para o Império. Mas infelizmente, foi aí onde começou tudo. Após Laplace usar o teletransporte e ir para o Império, ele percebeu que o lugar ao qual eles foram teletransportados não era a base secreta de sempre. À frente do grupo havia uma figura grande e de aparência impressionante, sentada em uma cadeira, e ao lado estava uma beldade de cabelos azuis claros, com feições proeminentes em um coque na cabeça. Aquela era Velgrind, que também estava junto de Yuki, Nerada e Condor. E naquele momento, finalmente, Rimuru e Rudra estavam cara a cara. Com alguma magia sendo usada, uma cadeira logo apareceu atrás de Rimuru, e Rudra pediu para que ele se sentasse. Logo, o Imperador de Tempeste começou a conversar com o Imperador do Império, com Rudra revelando seu plano, dizendo que ele nunca acreditou que a Legião Mecha conseguisse vencer a batalha. Mas algo que com certeza não estava nos planos era não ter nenhum sobrevivente. E muitas outras partes desse plano seriam em fazer o Império parecer desesperado e chamar a atenção de Gai e também dos outros. E durante a revelação dos planos de Rudra, Rimuru começou a perguntar a Rafael como seria possível Velgrind estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E a resposta foi assustadora. A habilidade Existência Paralela, uma habilidade ao qual permite o usuário poder dividir sua consciência em 2 corpos, e diferente dos clones do Soen, não importa qual existência fosse destruída, contanto que uma restasse,
ela seria o corpo principal. Mas o maior problema ainda nisso era que essa habilidade dividia o poder do usuário, o que parecia um problema, mas para um dragão verdadeiro, isso não era. Após soltar alguns blefs com um sorriso no rosto, Rimuru junto de Rafael conseguiu chegar a uma conclusão de que talvez Rudra tivesse o objetivo de derrotar o Veldora e assim adotá-lo como companheiro. E após pensar nisso, Rimuru logo entrou em contato com Veldora, que o chamou de idiota, dizendo que não tinha tempo para isso, porque a sua irmã estava fora do labirinto e tinha a intenção de atacar. Então, com o pedido de Rimuru, Veldora, que estava confiante, decidiu entrar em combate contra a sua irmã. Vendo que ele não tinha a intenção de desistir, Rudra decidiu fazer uma oferta a Rimuru de ele se tornar seu subordinado e ganhar o status de Arquiduque, um tipo de status que não poderia ser concedido a alguém que não é de sangue da família e poderia dar muito problema entre os nobres. E por mais que a oferta fosse muito tentadora, Rimuru apenas rejeitou e ofereceu a sua própria oferta, de simplesmente eles apertarem as mãos e fazerem as pazes sem nada em troca. Mas assim como antes, também foi recusada por Rudra. Os dois imperadores então começaram a discutir sobre cada um de seus ideais, com um lado querendo fazer um mundo pacífico sem livre arbítrio, e o outro também querendo um mundo pacífico, porém com livre arbítrio. Após essa discussão sobre ideias diferentes, Velgrindia, que estava ao lado, apenas sorriu e cruzou o dedo indicador graciosamente, onde, após isso, uma habilidade com o mesmo princípio do Argus, foi possível ver uma imagem mostrando a situação no campo de batalha, e ver aquilo fez Rimuru murmurar que aquilo na sua frente era mentira. Testarossa, Carreira e Última estavam no chão derrotadas por apenas uma pessoa, com essa pessoa sendo a existência paralela de Velgrind, junto dos companheiros do Yuki, Tyr, Footman e também algumas aeronaves do Império que entraram na batalha. E depois de mostrar a imagem, Velgrind perguntou a Rimuru como que ele conseguiu domesticar o Veldora, e Rimuru apenas respondeu de que eles eram amigos, e ao ouvir aquilo, simplesmente fez Velgrind se arrepender e suspirar. E depois disso, Velgrind, que estava no Império e a que estava em Duargon, logo desapareceram, sobrando apenas a Velgrind no labirinto. E então foi mostrado na imagem a luta entre os dois irmãos, com Veldora ferido na sua forma dragão, e após as duas existências paralelas desaparecerem, a batalha do século entre a raça dos dragões se intensificou. A cena diante do grupo só poderia ser descrita como Armagedon. Dois dragões verdadeiros estão em combate com todas as suas forças, enquanto a grande floresta Jura estava queimando com as chamas rugindo. A cortina da noite refletia as chamas como se tingidas com camadas vermelhas, e o portão que conecta o labirinto ao mundo exterior, infelizmente, foi quebrada. O Veldora era o mais forte em tamanho de poder e quantidade de mana, mas Velgrind era quem levava vantagem em questão de operações mágicas. O Veldora estava conseguindo lidar contra Velgrind graças à sua habilidade em investigação do Rei Fausto, que tinha como poderes a operação probabilística e também a autoridade máxima no sistema de análise na veracidade, o que possibilitava a ele poder ver através do seu inimigo e responder apropriadamente. Só que o real problema aconteceu e foi a pior direção possível. De repente, um dirigível voador apareceu no espaço na área de combate, e parado na proa do dirigível estava Condor. E quando Rimuru entrou em pânico e virou para Condor, que estava no Império, ele percebeu que era apenas uma existência paralela também. E antes que ele pudesse pensar direito, Rafael logo o avisou que o elfo morto-vivo foi concluído há cerca de 1 minuto. E sentimento ruim após sentimento ruim, Condor, então, com a sua pistola na mão, atirou em Veldora. De primeira aquilo não pareceu nada, já que uma bala deveria ser regenerada rápida, mas Veldora, ao ser atingido, começou a sentir dor, e Rudra então explicou que aquela bala continha o poder real liberado, um poder absoluto que pode exercer domínio sobre todos os seres que possuem consciência, até mesmo um dragão verdadeiro. E após dizer isso, foi revelado que não só Rudra, como todos que estavam naquele local tirando o grupo de Rimuru, também eram existências paralelas. E logo, Rafael avisou a Rimuru de que o corredor da alma entre ele e Veldora foi destruído, e de que a habilidade final Rei da Tempestade Veldora não poderia mais ser usada. Quando Rimuru escutou aquilo, ele ficou espantado, e como um ataque de raiva, tentou atacar a existência paralela de Rudra.
mas de nada adiantou. Não só isso, como ele também descobriu que o espaço ao qual eles tinham sido teletransportados era um espaço distorcido e isolado. Vendo a situação que se meteu, o ódio apenas tomou Rimuru, e ele então começou a dar socos na sua própria cara. Ele conseguiu se socar no máximo 3 vezes antes que Benimaru, Zoe, Xion e Diablo parassem. Mas antes mesmo dele ter começado a se socar, o Rafael tinha ativado a autodefesa, percebendo que todos estavam cuidando dele. Mas foi exatamente isso que ele não conseguia se perdoar. Com Rimuru sendo tomado pela raiva, ele apenas disse: "Ah, eu lembro. É uma guerra que está chegando. Nesse caso, nenhuma misericórdia deve ser mostrada. Então, eu também serei o seu oponente com todas as minhas forças. Raiva, esse pode ser realmente o caso. Mas o que há de errado com isso? O Império me irritou. Se desejar, será dado a você. A benção chamada perdição. Esses idiotas tocaram minha escala reversa." E então, com muita raiva, o Rimuru permitiu que a raiva dele liberasse o poder que ele estava segurando por tanto tempo.